cheia do poder de Deus, uma mulher restaurada, uma mulher transformada. Você acabou de cantar, agora você vai falar. Fale para Deus aí: Deus, quero ser uma mulher transformada. Não ouvi. Quero ser uma mulher transformada, uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus. Amém. Feche seus olhos agora e fale para o Senhor que você está entregando para Ele esse momento, diante dEle, para Ele. Deus, obrigada por esse devocional que vamos fazer juntas agora. Obrigada porque o Senhor tem liberdade aqui nos nossos corações, no nosso meio, na nossa mente. Pedimos, Deus, que o Senhor traga na nossa mente aquilo que precisamos remover, aquilo que precisamos realinhar, aquilo que precisamos colocar e aquilo que precisamos de entendimento. Entregamos ao controle do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Amém. Quem sabe o tema do nosso encontro está na ponta da língua? Intimamente. Intimamente é o tema dessa noite. Nós vamos ter 2 momentos, um momento breve aqui no auditório, onde todas nós estaremos juntas, onde a gente vai estar aprendendo, mas logo, daqui a mais ou menos uns 30 minutos, nós estaremos nos dividindo para os laboratórios. Então, nós vamos informar aqui. Todo mundo já sabe a sala do seu laboratório? Não? Então, eu vou informar para vocês. No final, eu vou estar informando para vocês, tá? Mas, na dúvida, nós temos papel colado ali no corredor. Qualquer da nossa equipe que está com essa camiseta ali no fundo pode indicar para você. Já vou falar logo. Aqui em cima, naquela escada, quem se inscreveu para o laboratório de menopausa, o que fazer com a doutora Márcia, quando nós dermos o momento, vai subir aquela escada, porque esse laboratório fica lá em cima, combinado? Quem se inscreveu para o laboratório da saúde da mulher com a doutora Denise, vai sair da igreja à direita. Rosângela, a Camila vai guiar vocês. Cadê a Camila? Camila está ali atrás, vai seguir à direita ali, assim que chega no prédio, a primeira sala, à esquerda. Quem se inscreveu para o laboratório da fisioterapia pélvica com a doutora Mariana, também vai sair da igreja, ali no prédio, a segunda sala, também à esquerda. E quem se inscreveu para o sexo, a importância do sexo no casamento, vai ficar aqui no auditório, comigo mesmo, certo? Combinado? Todo mundo animado para essa noite? Então fala para quem está do seu lado: Deus te abençoe. Que você saia daqui cheia, transbordando, cheia do poder de Deus. Eu deixei o meu celular aí em cima da mesa. Pode trazer aqui para mim, por favor? Duda, não está passando. Eu acho que acabou a... Calma. Eu estou procurando o texto bíblico de Gênesis. Gênesis 3. Gente, abra o celular de vocês aí, por favor. Se vocês acharem, coloca para mim, por favor, tá? Mas eu quero que vocês abram a Bíblia. Em Gênesis 3. Uma história tão conhecida por nós mulheres. E nós mulheres abrimos a nossa boca para falar assim, para falar mal de Eva, né? Quem já falou mal de Eva algum dia? Quem já ficou querendo ter um encontro com Eva para ajustar as contas?
Então quero dizer para você nessa noite que muitas vezes nós entramos num engano e nos parecemos com Eva. Então eu quero pedir para você entrar em oração e falar: Deus, eu não quero sair daqui no engano. Se tem alguma coisa na minha vida, qualquer semelhança com Eva, se eu tiver em algum engano, eu quero que o Senhor retire da minha mente, abra o meu entendimento, porque eu quero avançar. E por isso esse tema, quando a gente fala de intimamente, antes de vocês irem para os laboratórios, que envolvem a saúde da mulher nas mais diversas esferas, que nós tentamos colocar a saúde nas questões mais íntimas. Nós não fomos para o exterior, mas nós fomos para o interior quando programamos esses laboratórios. Antes disso, nós vamos falar da coisa mais íntima que uma mulher precisa ter na vida. Pergunte qual? Fala para quem está do seu lado, qual você acha que é? Qual é a coisa mais íntima que você deve ter na sua vida? Qual é? Porque nós estamos aqui para falar sobre intimamente, né? Então, qual a coisa mais íntima? O nosso relacionamento com Deus. Quem acertou? Uau! Essa é a nossa maior área de intimidade. E vocês já pensaram que o conceito de intimidade, ele leva a nossa mente para vem logo no nosso pensamento, quando a gente fala em intimidade, que é algo reservado? Não é isso? Quando a gente fala de intimidade, a gente pensa restrito. Não é para todos. É algo reservado. Então, qual a coisa mais reservada que nós temos na nossa vida, mas que ao mesmo tempo ela é a mais íntima, a mais reservada, mas é também aquela que vai aparecer e vai poder influenciar o ambiente que a gente vive? Então, é o nosso relacionamento com Deus. E aí nós vamos olhar para Eva, porque Eva tem para nos ensinar muita coisa. Você pode acompanhar ou no seu celular ou no telão. Para eu passar. Vamos fazer assim, vocês passam para mim enquanto eu estiver lendo, que eu não preciso ficar de costa aqui, que eu não sei onde está ali. Ora, a serpente, a gente está lá no Éden, tá? Lá no jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher, Deus passeava no jardim do Éden, Deus conversava com Adão, com Eva, era tudo muito lindo e a gente imagina que novamente nós estaremos assim com Deus um dia, amém? Nessa pureza de relacionamento e de presença. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, prestem atenção, ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Nessa hora, a serpente foi um instrumento de trazer uma dúvida na mente de Eva. Ela pegou uma verdade de Deus, ela repetiu e transformou numa meia-verdade. E se a mulher não estiver intimamente, se nós mulheres não estivermos intimamente alinhadas com Deus, nós veremos de relance a meia-verdade e pensaremos que é a verdade. Nós precisamos de discernimento e atenção para quando vier a tentação, quando vier um pensamento distorcido das trevas, do mal, para nossa mente a gente saber se aquilo é uma verdade ou se aquilo é uma meia-verdade. E meia-verdade é uma mentira. Então, a gente pode voltar lá naquele jardim, mas a gente também pode trazer aquele jardim para a nossa vida e pensarmos no nosso íntimo quantas vezes Deus falou algo na sua palavra e por nós duvidarmos ou não conhecermos ou deixarmos a palavra dele de lado, Satanás conseguiu colocar dúvida
lá no lugar mais íntimo da nossa vida, que é o nosso pensamento e as nossas emoções. Então a gente vê que ele falou para ela assim: foi isto mesmo? Não foi isso que Deus disse. O que Deus tinha dito? Que não poderia comer da árvore do centro do jardim. Deus disse qual era a árvore que não era para comer. E a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Ela estava indo bem? Mas eu quero dizer para vocês, nós nunca iremos bem se a semente de dúvida ficar no nosso coração. Nós nunca iremos bem. É um carro engasgando, pronto para enguiçar. Se a semente que vier na nossa mente não for arrancada, quando ela for diferente daquilo que Deus disse, seja minimamente. Minimamente. Vocês estão acompanhando a profundidade? Então traz isso para o seu dia a dia, traz para os momentos que você conhece a palavra de Deus, conhece uma porção dessa palavra, e você está ali no momento que vem algo que vai soar para você um tanto diferente, e você vai dizer: não, mas eu resisto, eu estou bem, eu lembro o que Deus disse. Mas vamos ver a sequência. Ela respondeu, falou para a serpente, e ela disse: podemos comer do fruto das árvores do jardim, né? Mas não da que está do meio, nem tocar, porque do contrário vocês morrerão. Mas aí a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Houve uma palavra lançada para Eva contra a verdade de Deus. Quando Deus nos diz: não faça isso, isso é uma proteção. Diga: proteção, direção. E a gente precisa avançar em segurança se nós discernirmos intimamente no nosso coração aquilo que está no coração de Deus. E o que aconteceu nesse momento? A serpente foi seduzindo. E hoje é assim, é do mesmo jeito. Você vai estar em casa, você vai estar com a sua família, você vai estar na rua, você vai estar no trabalho, você vai estar na igreja, você vai estar fazendo um lazer. Não importa onde você esteja como mulher, vão ter momentos que pensamentos contrários, meias verdades, verdades distorcidas, virão para chegar no mais íntimo do seu coração e te afastar do coração de Deus. E aí, o Satanás, usando a serpente, disse: Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Veio nessa fala: vocês como Deus, vocês como Deus, vocês como Deus. Nessa hora, que é a mesma estratégia de hoje de Satanás, nessa hora, Eva, com toda certeza, porque a gente vê a sequência do texto, ela sentiu: estou perdendo algo. Deus não me deu algo que eu preciso. A direção de Deus não é mais perfeita para a minha vida. Existe um outro comando para a minha vida que não o de Deus. Não é bem assim como Deus falou. Então eu posso fazer diferente. Quando eu penso que Eva tinha uma vida perfeita, né, gente? Eva estava no jardim do Éden com o seu amado. Meu Deus, me dá o meu amado e me bota no jardim para ficar ali todo dia com meu marido, só colhendo o fruto da árvore, dormindo a hora que quiser, comendo a hora que quiser, os dois nus. Meu Deus, deviam fazer a hora que quisesse, do jeito que quisesse, não precisava de mais nada. Sonho de consumo, ser Eva. Nem sabia o que era pecado, não via defeito em nada, tudo era lindo e belo e perfeito. Não tinha nem comida para estragar o corpito da Eva, olha só. Nem o do Adão. Meu Deus, Adão também devia ser bonitão, né? Em forma ali, andando no jardim, fazendo o exercício de quem anda a pé.
de quem não fica sentado no controle remoto e a mulher que não fica ali sentada também. Parece perfeito, não é? Mas o que aconteceu? Como que teve acesso no coração de Eva? Como que dar ouvido para uma fala que tira um pedacinho, não tirou tudo, tira um pedacinho da verdade de Deus. É sutil. E naquele pedacinho de engano, nós conhecemos a história e estamos sentadas aqui. E ao invés de nós sairmos falando mal de Eva, querendo ter um encontro para acertar contas com Eva, nós vamos falar: Deus, que eu possa aprender com o pecado de Eva e não cair no mesmo pecado. E aí, quando a mulher viu, olha o versículo 6, quando a mulher viu, vocês estão com frio? Sim e não? Então, já sei. Lá atrás está calor, aqui na frente está frio. Então pede para subir um número aqui nos ar da frente, por gentileza. E lá atrás, que são as calorentas, que lá atrás o ar não chega direito, deixa como está. Sobe só um número, por favor. O meu não, que eu também sou calorenta. O daqui do palco pode deixar. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Olhem bem isso. Ela começou bem. Ela começou bem. Diga, ela começou bem. Mas ela não terminou bem. Ela abriu uma concessão para uma outra voz. Ela tirou os olhos de Deus. Ela tirou o foco. Ela tirou o foco daquilo que Deus tinha para ela. Ela se perdeu completamente porque os olhos dela saíram dos olhos de Deus. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido que o comeu também. Eu quero que você pense nessa noite, o que pode ser uma armadilha na sua vida, que você está indo bem, mas no meio do caminho, você perde a voz de Deus, você perde o discernimento, você tira o seu coração de Deus e entrega um pedacinho da sua atenção para algo contrário àquilo que Deus tem para a sua vida. E nessa hora, você enfia o pé no buraco. Você erra a trajetória. Porque você começa a olhar em volta e achar algo que Deus disse não, agradável. Deus disse: isso não é para você. Mas de repente seus olhos olham e você acha agradável, atraente e desejável. É assim que começa no nosso coração o pecado de Eva. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito, não mudou. Todos esses anos não mudou. É da mesma forma. Por quê? Como que Eva, o que faria Eva trocar o relacionamento dela com Deus? Começa sutil. Deus está falando para você hoje. Qual é a concessão que você tem feito? Qual é a concessão que você está prestes a fazer para atrapalhar a sua intimidade com Deus? Para corromper os seus olhos? Para atiçar o seu desejo pelo prazer em coisas que você não tem a permissão de Deus para ter, para fazer, para pensar, para provar, para olhar? E ela comeu e deu para Adão. E no versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Nessa hora, eles descobriram o que nunca eles precisariam ter provado. Eva descobriu o fruto de uma intimidade com Deus, rompida, em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Tem gente que se apega à sua história com Deus e se sente muito seguro. Deus está falando hoje, não é para a gente se sentir segura, inabalável. É para a gente saber que nós somos seguras e inabaláveis em Cristo, mas temos que vigiar. Qual que é a voz que tem vindo para você? Então eu quero passar aqui um ponto de uma lição. Passa para mim o primeiro ponto, por favor. Isso. Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto
Obrigada. Primeiro ponto que Deus quer que você vigie ou resgate na sua vida hoje é se conecte à palavra de Deus. Se conecte à voz de Deus, aquilo que Deus fala, a palavra dele, a palavra dele. Se você não conhecer, vai vir outras coisas no seu ouvido e você vai se deixar seduzir. E a sua intimidade com Deus, ela vai ser bloqueada. Então você precisa saber o que a palavra de Deus diz. Você precisa gastar tempo, nós precisamos gastar tempo com essa palavra. Porque não tem intimidade com Deus valiosa, verdadeira, sem conexão com a palavra. O segundo ponto, você precisa aprender a conhecer a voz de Deus, porque você conhece a palavra. Eva conhecia a palavra, mas naquele momento, era para quando a serpente falou, ela ter pensado, não é a voz do meu Deus. Eu conheço a voz do meu Deus, mas ela não lembrou da voz de Deus. Ela perdeu essa conexão. A terceira coisa, aprender a reconhecer a voz do inimigo. Se você ouve a voz de Deus o tempo todo, e você decide não se desviar, e você decide não fechar o ouvido, e você decide não andar pelo seu próprio caminho, quando a voz do inimigo falar, uma voz contrária, você vai perceber. Quem já brincou de jogo dos erros na revista de Palavra Cruzada? Acha os erros que tem em cima uma foto, embaixo tem uma igualzinha, mas não é igualzinha. Quem já ficou um tempão ali faltando só um? Faltando só um, aí você pensa, não, é igual, é igualzinho. Não tem, eles erraram. Vou olhar lá no fim a resposta. Aí você vai lá para o fim, alguém já fez isso? Vai lá para o fim, olha a resposta e você. Um detalhe. E na nossa vida a gente é capaz de perder por um detalhe a nossa intimidade com Deus. Por um detalhe não identificado. Por uma olhada, um pouquinho do nosso ouvido para uma mentira. Satanás quer pegar as nossas vidas que amamos a Deus. Não é com uma mentira descarada, porque nós não somos burras. Então a gente ia pegar na hora. Mas são sutilezas. Um erro pequenininho, bem pequenininho, que precisa de uma intimidade muito grande para discernir. E aí você vai, quando ouvir a voz do inimigo, com meia verdade, distorcendo, falando uma parte toda parecida com o que Deus fala, mas você vai enxergar no meio daquela fala o pequeno erro, o erro bem pequenininho. Você vai aprender a enxergar as armadilhas das mentiras. Você pode fechar o seu olho agora e falar para Deus isso? Pedir discernimento? Discernimento, se você não sabe o que pedir na sua oração todo dia, peça discernimento e sabedoria. Porque precisa ter uma mente com a sabedoria divina e um discernimento para conseguir não perder a conexão com o Pai e tomar uma decisão que muitas vezes vai custar a tua família, vai custar o teu trabalho, vai custar um relacionamento com o filho, com o pai, com mãe, com irmãos. Um discernimento de saber que voz é aquela. Esses dias uma pessoa deu um fora na outra e a que deu fora era uma pessoa imatura. E a outra que estava vendo falou, você vai deixar? Você vai aceitar isso? Falta de discernimento. Uma boca que coloca a lenha na fogueira. Tem uma aparência de bondade, mas já perdeu o discernimento, já se afastou um pouquinho daquilo que Deus nos ensina. Que a gente não entrar em contenda, não devolver o mal com o mal. São pequenos detalhes. Para quem você está dando o seu ouvido? Eu me espanto quando algumas mulheres que estão buscando a Deus têm as melhores amigas, umas mulheres sem miolo. Sem juízo. Ah, mas ela sempre foi minha amiga. Desde quando? Eu também era sem miolo. Então seja você a diferença na vida dela, porque senão o seu ouvido vai ser corrompido. No meio de uma frase certa, uma palavrinha pode trazer um grande desvio do plano de Deus para você. Você precisa ter o discernimento
e fala: Deus, essa amizade tem que servir para alguma coisa. Se ela não tem o discernimento do Senhor para me dar, então, no mínimo, eu preciso fazer diferença na vida dela. Eu vou ter que me encher 3 vezes mais para eu poder derramar sobre ela e não sair dali toda torta, confundida, como Eva com a serpente. É a história do passado? Essa história da Bíblia é do passado? Ela está ultrapassada? Ela tem a ver com a gente? Ela tem totalmente a ver com a gente, porque todas nós que estamos aqui hoje é porque queremos o melhor. Ninguém sai de casa perto já do Natal, dezembro, está todo mundo até aqui. Ninguém estaria aqui hoje à noite se não quisesse algo a mais de Deus para a sua vida. E o algo a mais de Deus para você hoje, não tolere nem uma sílaba contrária à verdade de Deus para a sua vida, porque senão é aí que a gente é pega, é aí que nós caímos, é aí que às vezes o caminho de volta não é tão fácil, e algumas mulheres nunca voltaram. É muito triste. Às vezes eu converso com mulheres que caíram em ciladas, em armadilhas. A minha mãe mesmo, a minha mãe já morreu, já tem quase 10 anos, mas eu cresci a minha mãe contando que ela era crente antes de casar com meu pai, e aí ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida de mim, antes de casar, ela teve muita vergonha. E as pessoas, naquela época, não é, há 55 anos atrás, as pessoas não sabiam lidar com isso da forma que foram aprendendo ao longo dos anos. Que o discernimento o pecado foi aumentando, mas o discernimento também aumentou. A busca pela verdade daqueles que procuram de todo o coração também aumentou. E na época as pessoas foram procurar minha mãe para dar lição de moral. E ela já tinha vergonha, já estava metida numa enrascada. Porque imagina, quem que quer engravidar antes de casar? Já estava com essa enrascada e não queria ouvir sermão. E aí ela não abria a porta para as pessoas da igreja. Mas o que ela mais precisava era ser amada. E ela foi excluída, ela foi retirada. E durante toda a vida dela, todas as vezes que ela tentou voltar, ela não conseguiu. Então, mulheres que amam a Deus, mulheres com fé em Deus, podem cair em armadilhas. Porque ela pode ter mudado para muitas pessoas, mas para Deus não. Para Deus ela era a mesma, preciosa, amada. Apesar daquilo, Deus continuava tendo um plano para a vida dela. Eu estou aqui, inclusive. Então, nós mulheres precisamos dizer: não faremos concessões. Não faremos concessões. Eva resolveu andar pelo seu próprio caminho. E quando a gente resolve andar pelo nosso próprio caminho, a gente se afasta da intimidade com o Pai. E o Pai fala e a gente não ouve mais tão bem. E aí ela influenciou Adão. Por quê? Porque o homem tem a mulher tem o ouvido do homem. Eu quero que você repita essa frase. A mulher tem o ouvido do homem. Pode não parecer. Se eu fosse perguntar aqui, quem é casado e acha que seu marido não escuta o que você fala, um monte de mulher levanta a mão. Não é verdade. Se você é uma mulher de Deus, se você anda no Espírito, se você anda a segunda milha, se você demonstra o que faz o que você fala. Às vezes a mulher vem no aconselhamento comigo e fala: meu marido me xingou de tudo isso. Eu falo: olha, eu duvido que ele pense isso de você. Eu duvido. Eu conheço você. Se eu te conheço, que dirá o seu marido que mora com você a vida inteira? Conheço o seu caráter, conheço o seu comportamento. Espera que ele desprogramou, ele vai te procurar e ele vai se consertar. Persevera. E sempre, quando ela permanece no Espírito, isso acontece. Então, cada mulher aqui vai saber que tem o ouvido do marido. E aí vai lembrar de Eva. Porque Eva deu ouvido à voz do diabo. E ao invés dela se arrepender, ir para Deus, confessar, ter uma atitude de arrependimento e não de desespero pelo que ia perder, mas de arrependimento pelo que feriu o coração de Deus, ela foi e arrastou mais um com ela, que foi o seu marido, e um começou a culpar o outro. E a história hoje.
Como que a gente faz quando a gente está enrascada? Quer se explicar? Quer culpar o outro? Armadilhas. Ela tirou o olhar de Deus. Então, para você não cair numa armadilha, perdendo a intimidade, você não pode tirar o olhar de Deus. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, como a gente passa em alguns momentos da nossa vida, mas o seu olhar vai estar onde? Em Deus. Eva tirou os olhos daquilo que Deus falava. Ela tirou os olhos e ela foi lá ouvir a maldita serpente. Colocou os olhos, perdeu o foco. E por fim, qual que é a lição para mim e para você? Submeter o coração à sondagem divina. Por quê? Porque agora você vai pensar na sua vida hoje. Pensa na sua vida hoje. Pensa no que você tem feito. Pensa quais as coisas que têm entrado no seu pensamento. Olha, eu quero dizer para vocês, sem sombra de dúvida, e agora já começaram a fazer pesquisas, os não cristãos estão fazendo pesquisa sobre o tanto de tempo que as pessoas estão gastando na rede social. E quando quem já viu uma pessoa bem em crise, largar um pouquinho a rede social? Quem já viu? Já vi, vocês não viram não? Quando a pessoa está meio mal, a primeira coisa que ela faz é fechar o Instagram? Ah, falei que vocês entenderam agora, então vou perguntar, quem já viu alguém quando fica meio mal fechar o Instagram? Ótimo. Agora, quem já viu alguém com sabedoria antes de ficar meio mal, também dá um tempo de rede social? Por quê? Porque rede social demais, primeiro perde tempo, perde tempo. Segundo, enche a cabeça muitas vezes de coisa que não precisava. Acelera o pensamento. Toma o tempo, às vezes, que era da família. Toma o tempo que era do exercício. Toma o tempo que era da meditação. Toma o tempo que era do descanso. E ainda vem com a maldita comparação. Porque sem querer, você vai ver coisas que o diabo vai pegar e vai trazer na sua mente, fazendo aquelas coisas parecerem que você é Eva, que você está perdendo algo. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu sei pelos testemunhos que eu escuto no dia a dia, quantas pessoas vão para a rede social e saem se sentindo mal depois durante o dia e não sabem por quê. Porque elas viram algo que Deus disse que não era naquele momento para elas, mas elas pensaram, por que eu não tenho esse fruto? Isso é tão agradável, que vontade de desfrutar disso, isso é tão atraente, eu também quero. E tira os olhos de tudo que Deus tem dado, e tira os olhos de tudo que Deus tem entregue, e tira os olhos das bênçãos. Então quero dizer para você, eu não sei o que é que está sendo armadilha na sua vida, mas eu peço para você fechar seus olhos agora e falar, Espírito Santo de Deus, guia a minha mente, porque Satanás continua solto, não estava só lá no Éden. E a estratégia dele continua a mesma, ele quer abrir brecha nos corações. Quando Eva começou a dar ouvido para ele, e veio a dúvida, no coração dela foi aberta uma brecha. E aquela brecha foi escancarada, porque ela desejou, e ela quis, e ela perdeu o controle. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar, se é você diminuir o tempo com algumas amigas, se é você diminuir o tempo na rede social. Eu não sei se você está enfrentando alguma área de escravidão, se você não controla mais aquilo que come, porque a mentira que vem sobre a sua mente é que você não consegue, que é demais para você, que é acima do que você suporta e você não tem controle, e você está totalmente descuidada, caindo nessa área de armadilha, não lembra que o seu corpo é templo do Espírito Santo, perdeu essa conexão com Deus, se perdeu no meio do caminho. Eu não sei se tem uma área de escravidão emocional no seu coração, aonde você é tentada, onde o fruto que você cobiça é o fruto da aprovação das pessoas. Se é o fruto do controle, de controlar as pessoas, eu não sei se é a sexualidade, se o fruto que você cobiça e te mantém numa escravidão é a vida sexual, na fantasia, na pornografia. Não sei se é o desejo de ter, se é aquela voz de tenha, consuma, consuma, você precisa disso, você merece isso, você já sofreu muito, você merece.
Então vem uma ganância, vem um endividamento. E você vai perdendo a intimidade. Não sei se a mentira que vem é aquela que você pode abrir a boca e falar o que você quiser, que você é uma pessoa sincera, e aí a sua língua é usada de forma descontrolada, mentirosa, acusadora, julgadora, fofoqueira, gritaria. Ou se é como você está gastando o seu tempo com os programas, com os livros, com as redes sociais, ou se é preguiça, ou se é tempo desperdiçado. Mas fale para o Senhor agora que você quer restaurar uma intimidade verdadeira. Intimidade verdadeira. Intimidade verdadeira. Ouvidos sábios, mente sábia, discernimento do Espírito Santo, decisões importantes, alinhar, botar ordem, ordem interior, ordem no seu coração. Não tem ordem interior se não tiver ordem na intimidade com Deus. E intimidade é submissão 100%. Quero orar com você nessa hora. Deus, eu quero orar por cada mulher aqui, quero orar pela minha vida, quero orar por cada uma de nós. Ó Pai, quantas vezes a gente se parece com Eva, mas essa mensagem veio para trazer revelação, para nós olharmos para dentro de nós e perguntarmos como o salmista: Deus, prova-me, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero, Deus, perder a intimidade contigo. Essa é a intimidade mais importante da minha vida, é isso que vai me manter alinhada, é isso que vai me trazer plenitude, é isso que vai me trazer os frutos do teu Espírito, é isso que vai trazer a bênção para as pessoas, através da minha vida contigo. Deus, eu quero levar isso para dentro do meu lar, para a minha casa, por onde eu andar, por onde eu passar, que toda voz se calhe, eu digo não para toda voz. Derrama, Senhor, um discernimento aqui, uma sabedoria do alto sobre essas mulheres, porque elas vão impactar pessoas. Mulheres influenciam mulheres, mulheres influenciam crianças, mulheres influenciam seus maridos, seus pais, suas filhas, seus filhos. Mulheres de influência vão se levantar aqui agora. E que a influência delas seja para a honra e glória do seu nome, para trazer o seu reino nesse mundo, e toda mentira do inferno seja desmascarada, em nome de Jesus, amém? Amém, amém, amém. Deus abençoe.